Espero que tenham todos passado uma ótima semana. O assunto do nosso vídeo de hoje vai ser ambliopias. Ambliopia é uma baixa de acuidade visual. E as ambliopias podem ser adquiridas, por exemplo, por um vício de refração. O que é um vício de refração? Uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, que uma vez corrigido com lentes, com óculos, resolve o problema. Aí, tudo bem, você resolveu o problema da ambliopia. Mas ela também pode ser causada por traumas, pode ser causada por queimaduras, e aí nós temos queimaduras químicas ou queimadura mesmo por uma fonte de calor muito grande. Nós podemos também ter uma queimadura por uma lesão da retina pelo sol. Imagine que o indivíduo vai ficar olhando diretamente para o sol durante um eclipse e você vai ter uma queimadura, uma lesão importante na retina, e essa lesão vai se dar no ponto da retina que está fixando, ou seja, a mácula, o ponto central da retina. A queimadura será muito grave e a baixa de visão muito intensa. Podemos ter também uma ambliopia adquirida por catarata, e lembrando que a catarata ocorre mais frequentemente em pessoas com mais idade, mas também temos pessoas muito jovens, às vezes, que podem adquirir catarata ou por um trauma, ou por um problema inflamatório, ou a catarata chamada senil, aquela que vem com a idade. Pode se adquirir ainda a ambliopia por um glaucoma, que é um aumento da pressão intraocular, e isso é um caso muito perigoso, porque o glaucoma frequentemente não dá sinal. Quando os sinais aparecem, em geral, é um pouco tarde e as lesões já podem ser um pouco mais sérias no nervo óptico. E doenças sistêmicas também podem causar as ambliopias. Por exemplo, diabetes. O diabetes pode causar uma ambliopia passageira, se a pessoa tiver um aumento de glicemia muito acentuado. Isso pode levar a uma alteração do grau que ele precisa, mas uma vez corrigida a glicemia, a visão volta ao normal sem que se faça absolutamente nada. Mas também pode-se ter um problema de ambliopia no diabetes quando você tem lesão na retina. Diabetes é uma doença muito perigosa. Existem também as chamadas ambliopias de causas congênitas, por malformações, por cataratas congênitas, por doenças neurológicas, por toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário chamado toxoplasma. Normalmente ela é transmitida da mãe para o feto. E ela pode situar-se em dois locais, preferencialmente. No cérebro, com repercussões neurológicas muito intensas, muito graves, mas pode localizar-se no olho. E no olho, o toxoplasma vai localizar-se na retina. Se a localização do toxoplasma for central, vai haver uma baixa de visão muito importante, porque há uma destruição da retina no ponto central, na região mais importante para a visão, que é aquela que vai da mácula, que é o local mais importante, que é aquela parte que a gente fixa ao olhar um objeto, e o nervo óptico. Se ela for uma toxoplasmose periférica, às vezes não acontece absolutamente nada, a pessoa nem sabe que tem. Eu já vi vários casos em que a gente descobre uma toxoplasmose como um achado de exame. Felizmente, isso não vai trazer repercussão para a visão. Entretanto, esses casos devem ser acompanhados, porque uma toxoplasmose pode entrar em atividade de novo e pode espalhar-se, pode ampliar-se e chegar a um ponto mais importante da visão. As ametropias também podem ocorrer por falta de uso.
Como assim por falta de uso? Acontece o seguinte, ninguém nasce sabendo ver, ninguém nasce sabendo enxergar. Assim como você aprende a andar e aprende a falar e a escutar, você tem que aprender a ver. Para isso você precisa ter um olho bom e você tem que ter a interpretação das imagens que o seu olho transmite até o seu cérebro. Muito bem, se uma pessoa tiver uma diferença de grau muito grande de um olho para outro, imagine que alguém tem uma hipermetropia de 1,5 grau, 2 graus, que para uma criança recém-nascida é normal, e o outro olho tenha 6 graus de hipermetropia. O que acontece? O cérebro vai escolher a imagem daquele olho que exige menos esforço para enxergar. Ele vai escolher a imagem do olho de 1,5 grau ou 2. E aquele olho que tenha 5,5, 6 graus, ele simplesmente não toma conhecimento. Quando o cérebro não toma conhecimento da imagem fornecida por um olho, aquele olho não desenvolve visão. Aquele olho não aprende a enxergar. E isso é um caso muito sério, porque nós temos um certo período de tempo para começar a corrigir isso. Se as coisas ocorrerem e se percebe até os 7, 8, 9, 10 anos de idade, dificilmente nós vamos conseguir um bom resultado com o tratamento. Pode acontecer também de uma ametropia, de uma astenopia, ser causada por um estrabismo. E os estrabismos às vezes podem ser tão pequenos que possam passar despercebidos. De qualquer forma, é muito importante que uma criança faça uma visita anual ao oftalmologista. Antigamente a gente falava 4 anos de idade, porque aos 4 anos a criança já dava melhores informações. Hoje as crianças estão mais evoluídas. Você vê crianças com 2 anos e meio, 3 já brincando com o celular, vendo desenhos. Então dá para perceber muito mais precocemente se essa criança tem algum problema. Os cuidados com a criança, e aqui eu me dirijo aos pais, aos avós, aos professores, aos pediatras, incluem a observação daquilo que está acontecendo. Eu já vi casos em que uma criança chega com uma baixa de visão e eu pergunto para os pais, poxa, vocês não tinham notado? Ah, não, a gente via que ela ficava muito perto da televisão, mas a gente achava que era vício. Mas a gente tirava, ela voltava, a gente tirava, ela voltava. Isso pode ser um sinal de que a criança não está enxergando. Então, é muito importante essa observação. O pediatra tem que recomendar esses exames frequentes e os professores, às vezes, podem notar algumas coisas que os pais não notam em casa. Os cuidados com essa hipermetropia grande, que em geral é a causa das ametropias mais frequente, exige o uso de correção com lentes, com óculos, e às vezes exige o uso de tampão, de oclusão. Por quê? Porque quando você oclui o olho bom, você obriga o olho a receber e a interpretar a informação que vem do olho amblíope, do olho mais fraco. Com o tempo, ele aprende a usar aquele olho que estava sendo colocado de lado. Isso é muito importante, porque é a única maneira que a gente tem de conseguir evolução da visão daquele olho mais fraco. Os estrabismos, às vezes, exigem cirurgia, e as cirurgias, às vezes, mais precoces, também trazem melhores resultados. Enfim, o que é importante com relação à criança? Observação, consultas anuais. Nos casos em que alguma coisa é detectada,
as consultas devem ser semestrais, porque nas crianças as coisas mudam mais rapidamente, não é como no adulto que fica 1, 2, 3, 4 anos sem mudar o grau. Na criança, às vezes, 6 meses você já tem uma alteração. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento frequente e não esquecer que, com relação à oclusão, o tampão, você precisa de uma adesão da criança, você precisa ter com que a criança aceite fazer o uso daquele tampão. E aí vai depender muito da negociação que os pais fazem com os filhos. Eu espero que eu tenha trazido alguma coisa importante mais uma vez e que vocês não percam o foco com relação às crianças, mas também não percam o foco com as pessoas de idade que de repente pode passar a ter uma alteração de visão por algum problema mais importante. Nós estamos terminando esse vídeo aqui. Eu quero lembrar mais uma vez que, com relação ao Covid-19, nós estamos numa fase de flexibilização do isolamento e que os cuidados devem se intensificar, porque você é responsável pela sua saúde, pela saúde dos seus filhos, dos pais, avós, e quando você cuida deles e cuida da população em geral, indiretamente você está cuidando de si próprio. Até a próxima, muito obrigado.